Segue tua senda de vitórias, Colorado das glórias, orgulho do Brasil. Conheça a FECI, a Fundação de Educação e Cultura do Esporte Clube Internacional, a mais antiga das fundações ligadas a clubes de futebol no mundo, localizada no segundo andar do Gigantinho, aberta de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde. Maiores informações pelo 51 3230 4671, Fundação de Educação e Cultura do Esporte Clube Internacional. Pedro. Isso. Tá. Jota hoje tá na folga. Tá aberto. Ensina a folguinha, sei lá, não. Olá! Olá, boa noite, público esportivo colorado. Estamos invadindo as ondas da web com mais uma edição do programa do Inter. Hoje na dobradinha número 1 do futebol no Rio Grande do Sul, com o canal do Inter no YouTube, a Rádio Colorada diariamente 24 horas por dia no www.internacional.com.br/Rádio Colorada, e o canal do Inter hoje junto na transmissão do programa do Inter dessa sexta-feira com um convidado muito especial, o vice-presidente de futebol do Esporte Clube Internacional, Felipe Becker, conosco hoje no estúdio da Rádio Colorada. O programa do Inter sempre para Estrela Bet, a patrocinadora oficial do Internacional. Acesse estrelabet.com e divirta-se. Banrisul, o banco de todos os gaúchos. Unimed Porto Alegre, cuidar de todas e de todos, este é o plano da Unimed Porto Alegre. Também conosco, como sempre, a JBL, deu play em cada momento. Água mineral Sarandi com bolinhas, sem bolinha mineral é Sarandi. Gerdau, porque o celeiro de aços agora é Colorado de Aço, e Unimed Porto Alegre. Cuidar de todas e de todos, este é o plano. Programa do Inter, especial hoje recebendo Felipe Becker, vice-presidente de futebol do Internacional. E ao meu lado, como sempre, Pedro Pacheco. Boa noite, Pedro. Muito boa noite, Hernani Campelo, boa noite, Felipe Becker, amigos e amigas que nos acompanham na Rádio Colorado e também no canal do Inter no YouTube. Sexta-feira, chegamos ao final da semana de dias úteis da semana que antecede a estreia do Internacional na temporada 2024. Muita expectativa por parte da torcida. A gente testemunhou desde dezembro do ano passado e ao longo de todas as primeiras semanas de 2024 uma campanha orgânica de associação. 2 ocasiões em que o Aeroporto Salgado Filho recebeu grande público, então a torcida muito mobilizada, acreditando muito com grandes esperanças, como todos nós para 2024. E hoje, no último dia útil, antes da estreia do Internacional no Gaúcho, a gente tem o prazer de receber aqui o Felipe. E já aproveitar, Campelo, para também dar uma notícia de última hora, que acaba de ser confirmado que Inter e Corinthians, na Supercopa Feminina do Brasil, se enfrentarão no dia 11 de fevereiro, às 10h30 da manhã, no Beira-Rio. Gurias Coloradas contra o Corinthians no Beira-Rio. Uma notícia que acaba de ser confirmada pela CBF, já trazemos aí uma primeira informação também muito boa para todo mundo que nos acompanha. Falamos muito sobre Gurias Coloradas ontem aqui no programa do Inter, recebemos o treinador Breno Bastos, os dirigentes do futebol feminino do Inter e a confirmação aí do Pedro Pacheco. 11 de fevereiro, domingo, 10h30 da manhã, Inter e Corinthians, o primeiro grande jogo da temporada feminina do futebol brasileiro e do Internacional. E transmissão do Sport TV e da TV Globo, já começamos aí então o programa do Inter com essa notícia em primeira mão. Importante, futebol feminino começou a temporada ontem com a apresentação oficial aqui no estádio Beira-Rio, com a palavra do presidente Alessandro Barcelos, que anunciou os 2 novos dirigentes do futebol feminino do Inter.
César Schunemann e Elis Rodrigues Filho, e a presença do Felipe Becker. Já como tivemos essa notícia de imediato, vou quebrar um pouco o nosso roteiro, se tu me permitires, Pedro, pra gente começar falando do futebol feminino, né? A tua presença ontem, o apoio do Internacional, a presença do presidente, valorizando cada vez mais o departamento de futebol feminino, e é uma honra muito grande te receber aqui, Felipe. Boa noite. Boa noite, Campelo. Boa noite, Pedro. Vou aproveitar esse momento para agradecer ao torcedor colorado, como vocês falaram anteriormente. Eu gosto de sempre ter oportunidade. Agradecer a confiança, agradecer a sinergia, agradecer o carinho. O torcedor está sendo muito importante, está se associando, está fazendo campanha voluntária de associação. Isso é gigante que nem o Inter. Isso é muito, muito bacana. E eu não canso de agradecer ao torcedor. E eu tenho certeza que esse torcedor vai receber esse carinho dobrado dentro do campo. Com certeza isso vai acontecer. Essa história da campanha voluntária dos torcedores é impressionante, né? É mais uma demonstração dessa torcida que, década após década, dá demonstrações de amor inigualáveis. Isso aí não nos impressiona, mas impressiona o Brasil. É verdade. Isso que é bacana. O Brasil se impressiona com a nossa torcida. Falando sobre futebol feminino, a gestão do Barcelos sempre apoiou o futebol feminino, né? Sempre deu apoio ao futebol feminino. Isso foi demonstrado também dentro do campo. Olha o que essas meninas já conquistaram. Chegaram à final de Campeonato Brasileiro, chegaram a Libertadores, foram campeãs gaúchas. Então, e o investimento está cada vez maior no futebol feminino. Isso é importante. Hoje a gente tem que incentivar o futebol feminino, tem que botar para cima o futebol feminino, tem que projetar o futebol feminino. E o Inter, eu entendo que o Inter é um dos 4 melhores times do Brasil, 3, 4, e um dos 4 maiores investimentos. Então, porque é merecedor, porque as meninas trabalham bastante também, que nem os profissionais. Futebol feminino, futebol profissional, base, claro que o ponto final é o futebol profissional, mas tem uma estrutura boa, tem que continuar recebendo essa estrutura, porque é muito importante para o clube e para nós demonstrarmos que nós somos fortes em todas as categorias aí. Importante, portanto, 11 de fevereiro, domingo, 10h30 da manhã, no Beira-Rio, Inter e Corinthians, futebol feminino. Pedro Pacheco, estamos a menos de 48 horas da estreia do Inter do Campeonato Brasileiro, dá para dizer 46, do Campeonato Gaúcho, dá para dizer 46 horas do início da temporada 2024. Uma temporada que a torcida do Inter tem muita expectativa, todos nós, um trabalho muito bem feito desde o ano passado, manutenção de equipe, manutenção do diretor esportivo, agora diretor esportivo Magrão, do técnico Eduardo Cudê, da comissão técnica, renovação de jogadores, contratação em definitivo de outros e a chegada de reforços pontuais para esse elenco. É um início de temporada muito promissor, alvissareiro, como diriam os antigos, Felipe. É verdade. Como todos viram, né, e todos sabem, nós estamos reforçando a equipe desde o começo do ano passado. Fizemos primeiro aquela bela janela da guerra, né, a famosa janela da guerra em 22. 23, no primeiro semestre, nós não tivemos condições financeiras. Realmente o clube está administrando uma dívida que é grande. Então nós não tínhamos o planejamento, nós não tínhamos valores pecuniários para contratar no primeiro semestre. E fomos buscar, na janela do segundo semestre, Arangues, Bruno Henrique, jogadores como Valência, Luiz Adriano, não sei se eu não estou esquecendo nenhum. Rocher, importantíssimo. E nós fomos buscar esses jogadores. Sabe quanto nós gastamos para buscar esses jogadores? Praticamente nada. Porque se nós tivéssemos contratado no primeiro semestre, ia ser 30 milhões de euros. E nós não teria. Então foram contratações com criatividade dos profissionais do futebol. Isso é importante, essa tua fala, sempre mas no atual contexto é importante, porque agora apareceu muita gente interessada nas finanças do Inter. Pessoas que nunca se preocuparam com finanças do Inter agora estão se preocupando. O torcedor tem que saber como funciona. Isso não pode ficar escondido. Agora, há pouco tempo, antes da contratação do Borré,
todo mundo dizia como é que o Inter vai pagar, o que está acontecendo. Era uma matéria do Brasil inteiro. Só que nós temos um planejamento de futebol para este ano, Campelo, desde novembro. Desde novembro. Nós estamos planejando futebol, estamos vendo nomes, estamos planejando a parte financeira. Então, tudo que estamos fazendo está planejado. E nós temos um valor planejado de 10 milhões de euros para gastar no primeiro semestre. Não chegamos nesse valor. Mesmo trazendo todos os jogadores, não chegamos nesse valor. E até há pouco tempo atrás, sem o Borré, nós tínhamos gasto... Eram os clubes que menos tinham gasto na janela. E trouxemos Alário, trouxemos Johan, trouxemos Ivan, trouxemos Robert Renan e agora Borré, que a princípio chega em julho. Então, foram contratações pontuais interessantes, porque além de qualificar o nosso grupo, que a gente precisa qualificar, ter um volume maior de jogadores, ainda tu tem jogadores para mudar a característica do jogo, né? Então tu tem jogadores interessantes para cada posição. Então hoje nós temos um grupo muito qualificado, muito forte, e eu tenho certeza que o Cudê vai ter dor de cabeça para escalar essa equipe. É o que todos nós queremos, né? O torcedor quer, nós queremos, isso é importante. O torcedor já tá, né? Na cabeça começa a pensar, começam a chegar os nomes, onde é que eu vou encaixar todo mundo? É a dor de cabeça boa. É a boa, é a gostosa. Exatamente. E eu acho que essa empolgação do torcedor de fazer uma campanha orgânica, voluntária de sócios, a torcida no período sem jogos se mobilizar e mais de 2 mil sócios, por exemplo, o Inter já divulgou, de crescimento palpável em poucos 2 dias. mil sócios novos sem futebol. Exatamente. O Internacional, ele também viu o aeroporto tomado na chegada do Alário. O Robert Renan chegou num dos dias mais quentes do ano até aqui, um domingo, era quase meia-noite, segunda, e também grande presença de público. Acho que isso é um reconhecimento, Becker, exatamente no sentido de que a gente chega forte esse ano porque faz essas movimentações muito inteligentes no mercado e criativas, mas também mantém uma base que ano passado já deu um retorno, entregou um nível de futebol que fez a torcida voltar a sonhar, que fez a torcida voltar a acreditar. Nós fomos, eu nem falei no ano passado, nós ficamos entre os 4 maiores da América. O que não é pouco. Nós chegamos, nós fizemos a partir que nós saímos da Libertadores, nós fizemos campanha de segundo e terceiro lugar de Campeonato Brasileiro. Nós ganhamos os 4 últimos jogos. Então essa continuidade do trabalho, ela é muito importante. Porque não estamos começando agora, estamos continuando um trabalho que já estava sendo feito. E isso é importantíssimo, isso a gente já sai na frente porque nós estamos continuando. Então nós não contratamos todos os jogadores para virem, para serem titulares. Nós contratamos para fortalecer o elenco, para qualificar o elenco e para ter outras características também que o treinador pode contar dentro do elenco. E nessa história do ano passado, da grande campanha do Inter na Libertadores, chegando na semifinal e sendo superior, porque a gente pode, claro, futebol é resultado, né? Mas a gente tem que analisar o desempenho. No desempenho, o Internacional foi superior ao adversário nas semifinais nos 2 jogos. Mas enfim, chegou até as semifinais. Mas desde aquele momento que o Internacional acabou não estando mais na Libertadores, até a última rodada do Campeonato Brasileiro, neste recorte do primeiro jogo pós-Fluminense até o último jogo do Campeonato Brasileiro, o Inter fez a melhor campanha entre os 20 times do Campeonato Nacional, focando exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Isso também é um número que mostra já a qualidade do elenco de 2023, que não chegou numa semifinal de Libertadores por acaso. Tu sabe que foi muito dolorido essa desclassificação, né? Para todo torcedor, para nós. Sabemos bem. Para os jogadores foi muito dolorido, para nossa comissão, para todo mundo. E aí eu ressalto o trabalho da nossa comissão técnica, do Magrão, do departamento de futebol, dos nossos profissionais. Porque nós tínhamos um Grenal no domingo, nós tínhamos que ganhar esse Grenal. E a mobilização foi geral, de todos que trabalham dentro do departamento de futebol. Todos, desde o porteiro até lá o treinador, o presidente, o dirigente, os jogadores, todos foram muito importantes. Todos, nós conversamos com todos, vamos botar para cima esse pessoal, eles precisam, e todo mundo se ajudando, e fizemos um baita Grenal. Um Grenal de excelência, resultado totalmente mentiroso, né? Poderia ter sido 4-5-0.
Não foi, mas o Brasil falou isso, e é só enxergar futebol que tu vê. E depois a gente deu mais uma caidinha, depois nós subimos e conseguimos fazer uma finaleira de Campeonato Brasileiro fantástico. Ganhamos do Cruzeiro fora de casa, onde nós não ganhávamos, parece que há 24 anos. Em Campeonato Brasileiro, Em Campeonato Brasileiro. Acho que era desde aquele jogo lá do gol do Amarildo. Na semifinal de 87. Ganhamos Desde do 87. Cuiabá, eu acho que nós nunca tínhamos Nunca tinha ganho lá. Vencido lá. Ganhamos na Arena do Corinthians, que eu acho que também não tínhamos vencido, e fazia muito tempo que nós não ganhávamos lá. E jogando muito bem essa vitória. Jogando muito Todos bem, esses jogos jogando jogamos bem. muito, mas o jogo contra o Corinthians foi... Muito bem, jogando futebol pra frente, jogando futebol com vontade. Um time que o Colorado gosta de jogar. O time do Internacional agora ele tem a característica do DNA Colorado. Time que joga, um time forte, um time que tem pegada. Com força e qualidade técnica. Força e qualidade técnica. Esse é o DNA Colorado, isso que nós queremos pro Inter, e é isso que está se conseguindo construir, e com certeza esse trabalho todo já está encaixando e vai dar muitas alegrias ao torcedor colorado. Que foi uma discussão histórica de dirigentes colorados lá na virada da década de 60 para os anos 70, para os gloriosos anos 70, em que a discussão era se um time leve ou um time com força e qualidade. O Internacional montou aquele super time dos anos 70 que tinha qualidade, mas tinha uma força e uma questão física superior aos demais times da época, que era impressionante. Pedro Pacheco, posso abordar outras questões com o Felipe Beck? Então, antes, sobre continuidade, o Felipe, como vice-presidente de futebol, o Inter teve, no ano passado, a grata notícia, acho que para todos os colorados e coloradas, porque o Magrão, quando chega como gerente, ele já tinha uma trajetória muito interessante. O Magrão, como gerente esportivo, com trajetória no futebol dos Estados Unidos. Mas no futebol do Brasil ainda era uma novidade, o Magrão num cargo diretivo. E ele desempenha um trabalho... A identificação com a torcida sempre existiu desde tempos de ídolo como atleta, mas ele desempenha um trabalho tão satisfatório do ponto de vista de bastidores, que ele não só segue, como agora num cargo também de diretor esportivo, acumulando ainda mais funções e deveres. Queria saber um pouco mais dessa relação com o Magrão. A gente sabe do quanto o Departamento de Futebol Internacional é profissionalizado, mas certamente é um cara com quem tu tem um contato muito direto, vice-presidente de futebol, e ele agora é diretor, e alguém que fez história dentro de campo pelo Inter e que vai dando já uma grande amostragem nos seus primeiros meses de diretor aqui no clube. Bela pergunta. Falar do Magrão para mim é uma satisfação. É um cara que trabalha comigo diariamente, um cara com uma competência impressionante, um cara com uma entrada dentro do vestiário, com a comissão, com os jogadores, também na parte de scout, também na parte de captação de jogador, de contratação. O Magrão é muito interessante o trabalho dele. Eu trabalhei com várias pessoas, o Magrão veio pronto para cá. Além, eu sempre falo, Magrão, tu é ídolo do Internacional. Tu é um dos caras que ficou na história do Inter. Mas podemos separar já. Agora tu vai ficar na história como dirigente. Então hoje tu vai ser ídolo como dirigente, porque ele é um grande profissional, um cara que trabalha muito, um cara que vive aqui o Internacional, e todos conhecem a pessoa do Magrão, todos sabem o amor, o carinho que ele tem pelo clube, mas ele não está me surpreendendo, ele é a realidade onde ele está. Então foi uma excelente, agregou muito ao futebol do Internacional. É um cara que simplesmente domina todo o papel de um gestor de futebol. Domina tudo. Tu falaste em um time, que o Inter hoje tem um time com a cara, com o DNA do Internacional. O Magrão é isso, né? O Magrão é um dos jogadores, e foram vários ao longo dessa história maravilhosa do Internacional. Ele é um dos que mais representa a alma colorada e representou dentro de campo quando jogador. Impressionante. O Magrão, ele sempre foi sanguíneo, né? Sempre foi sanguíneo. Ele não parou de ser sanguíneo, ele ainda é sanguíneo. Quem é sanguíneo, eu também sou um cara sanguíneo. Quem é sanguíneo não deixa de ser sanguíneo. Só que tu é sanguíneo em outras atividades depois. E o Magrão é o tipo de jogador grande, sabe jogar, forte, e que pegava pra caramba, né? Vamos usar a linguagem do futebol. Pegava muito, se dedicava muito.
era um guerreiro, não gostava de perder. Tanto é que ele apresenta os jogadores, quando apresenta, ele sempre acaba, aqui vai jogar no maior do Sul. E é verdade, ele não está mentindo, né? Então ele é um cara identificadíssimo com o Internacional, mas agora eu já quero separar ele um pouco da figura do ídolo como jogador e separar ele como um executivo de futebol, que o Magro está desempenhando essa função extremamente bem e de um profissionalismo incrível e do conhecimento incrível das coisas do futebol. Que legal ouvir isso. Depoimento muito importante. Pedro Pacheco, nós Magrão temos que, superchat, só viu, no lembrando, canal em do... 2022, nem estava no Inter na época como gerente, diretor, deu uma entrevista aqui pra rádio alusiva ao aniversário do Internacional, né? Ah, é verdade. O Magrão, no dia 4 de abril de 2022, falando sobre como um torcedor à época. Olha, Ele o cara nem estava no clube, não estava vinculado. Ele virou colorado. Veio pra cá, virou colorado. E lembra uma outra entrevista que nós fizemos com ele na frente da loja do Inter. Isso. Na loja Você próxima. uma campanha do Tinga, uma linha de roupas do Tinga. Exatamente, próximo à bandeira ali do Internacional. Mas temos superchat. Temos superchat. E a primeira pergunta vem pelo superchat, pelo canal do Inter no YouTube. E é o seguinte: Felipe, é da Emanuele Dauri. Felipe, a torcida te ama, sou sócio e estou muito feliz com essa janela. Parabéns pelo trabalho, queremos um primeiro volante. Muito obrigado, Emanuele. Nós estamos trabalhando, mano. Tu sabe que nós estamos trabalhando. Quem ama vocês somos nós, né? Nós amamos vocês. Tanto é que eu estava falando há pouco tempo da sinergia, do carinho, dessa confiança que vocês estão tendo em nós. Nós estamos trabalhando, Emanuele. Eu não posso falar em nomes, eu não posso falar em posições, porque esse mercado ele é muito complicado, mas nós ainda estamos trabalhando, Emanuele. Muito obrigado pela pergunta e um grande abraço. Perguntas pelo superchat no canal do Inter no YouTube. Pedro Pacheco. O torcida participando muito exatamente nessa linha que a Emanuele destacou, da confiança. E foi algo que a gente falou muito ontem na representação das Gurias Coloradas, um termo que foi usado, da régua subir, né? E acho que isso se aplica também ao futebol profissional masculino, sem nenhuma dúvida, porque o torcedor colorado nos últimos anos, e isso vai muito da transparência com que a gestão conduziu o clube, ele realmente se atentou às finanças, ele entendeu um momento em que o Inter, por vezes, teve que daqui a pouco não fazer o investimento dos sonhos do torcedor, mas pensando no futuro, com responsabilidade, e hoje ele começa a ver que esse processo já gerou frutos que fazem, como a gente disse, um time que manteve uma base muito interessante no passado, manteve a comissão técnica, que a torcida tem uma grande identificação, e fez essas movimentações muito assertivas de contratações até aqui. Queria saber, Becker, como é que é pra ti ver muitos colorados dizendo, por exemplo, é a melhor janela de transferências que eu já vi do Inter em 5, 10 anos. Ao mesmo tempo que é um reconhecimento legal, também aumenta o nível de exigência, aumenta a responsabilidade. Muitos torcedores dizem, não lembro a última vez que o Inter fez uma janela que me deixou tão empolgado, que me deixou com tanta certeza de que vai ser um grande ano. Mas o dirigente do Internacional, um clube gigante, um clube desse tamanho, ele tem que ter responsabilidade sempre. Entendeu? Ele tem que honrar o Internacional. Então, a nossa responsabilidade sempre é grande. Eu acho bacana que o torcedor está vibrando, o torcedor está junto, o torcedor tá feliz, o torcedor está numa felicidade sem jogo. Isso é muito importante. E com certeza nós não vamos decepcionar o torcedor. Eu quero dar uma de bastidor pro torcedor. Nosso grupo é muito bom, trabalhador, querem ganhar. Os caras chegaram tudo aqui com sangue no olho, querendo vir para cá, querendo ganhar, comprando o projeto. Isso é muito interessante. Também, além dos nomes, também essa vontade, essa garra, essa determinação que a gente vê ao conversar no corredor, a gente vê nos treinamentos. Isso é importante. Isso é tão importante quanto a qualidade deles. Então, nosso grupo está muito forte. Eu tenho certeza que já vamos começar essa sinergia desde do primeiro jogo. Não vai poder estar aqui a torcedor, mas ele vai estar conosco, com certeza, no rádio, vai estar conosco de coração, vai estar conosco na televisão, ele vai estar junto. E essa energia positiva nós vamos querer, mesmo estando de longe. Pedro Pacheco, o Felipe Becker falou anteriormente de ser sanguíneo, né? Eu queria resgatar um pouco da trajetória do dirigente Felipe, para o torcedor colorado conhecer um pouco mais.
conselheiro do Internacional, vice-presidente de futebol do Inter, mas tem um DNA de dirigente que vem de berço. E é um DNA extremamente sanguíneo. Felipe Becker é filho de João Becker, um grande presidente do Clube Esportivo Aimoré, o Índio Capilé de São Leopoldo. O João Becker fez história no futebol gaúcho nos anos 80, acho que anos 80, como um grande dirigente do interior. O Aimoré, em determinado momento, montou um grande time, inclusive o Tonho Gil, jogador revelado pelo Inter, foi convocado para a seleção brasileira olímpica para os Jogos de Los Angeles, sendo jogador do Aimoré, e naquele ano o Aimoré tinha um time com vários jogadores renomados da época, como o ex-centroavante do Inter, Luiz Fernando Siqueira, e outros tantos jogadores importantes naquele período. E o Felipe Becker começou ali, né? Tem um DNA familiar do dirigente João Becker, do aprendizado que desde muito jovem, né? Tu começaste a colher como dirigente do Aimoré e depois, anos mais tarde, foi presidente do Aimoré e campeão gaúcho da divisão de acesso pelo Aimoré como presidente. É uma escola, né? É uma escola bacana. Eu circulo dentro do futebol há muito tempo, faz bastante tempo que eu circulo, desde os 16 anos de idade, eu milito dentro do futebol gaúcho. É um aprendizado interessante. É claro que é um clube que não é do tamanho desse gigante aqui, mas é onde tu tem é um clube que eu gosto, né? Que eu fui presidente, fui vice-presidente de futebol, fui diretor de futebol, fui tudo dentro do clube. E é um grande aprendizado, Campelo, porque é bom tu conhecer as coisas do futebol desde novo, porque daí quando tu chega no vestiário desse tamanho não te surpreende tanto, não tem tanto impacto quando vem dirigir um clube desse tamanho, né? Gigante como o do Inter, um dos maiores do mundo. Então valeu muito esse aprendizado, valeu muito a convivência com meu pai dentro dos bastidores do futebol, dentro da federação, dentro de uma CBF. Isso aí foi um grande aprendizado para mim. E o velho era colorado pra caramba. O velho era muito colorado. Mas tu é mais calmo que ele como dirigente, né? João Becker gostava de invadir um campo. Gostava, não, eu sou tranquilo, sou de boa. Então, valeu muito essa trajetória e eu tenho certeza que ele está torcendo muito pelo Inter e por mim aí. Lá de cima ele era um grande colorado. É que a gente mora num... Eu nasci em Porto Alegre, meu pai também, somos daqui, né? Então, os caras falam, mas tu é Aimoré? Não, eu sou internacional. Era conselheiro do Internacional e fui presidente do Aimoré por uma questão de um pedido, que tinha um atrito lá entre um nome pacificador é tu, então vamos lá, vamos trabalhar nesse sentido. Mas a minha essência é colorado, sou colorado pra caramba. Eu amo o Internacional e brigo muito por esse clube, vou continuar brigando sempre. Aqui, estando dirigente, não estando, esse aqui é o clube que eu amo, é o clube que eu me dedico, é o clube que eu quero que nós vamos, com certeza, voltar ao rumo das vitórias a partir de janeiro. Pedro Pacheco, tá aí o DNA de dirigente do Felipe Becker. E que no Inter passou também pelas categorias de base, né? Como diretor da categoria sub-20 do Internacional. Foi um momento em que o Inter, inclusive, tu estava no cargo, teve os títulos que o levaram ao Super Campeonato Nacional Sub-20. Sim. Então, também dá pra dizer que o celeiro de asas daqui a pouco serviu pra lapidar o final do diretor Felipe Becker, que assumiria a vice-presidência de futebol. Também uma passagem importante pra agregar ainda mais conteúdo e conhecimento. Ali eu comecei a conhecer o clube, o Internacional, como funcionava, né? Nós falamos do início. Ali eu já estou falando no meio. Aí que eu comecei a ver a grandeza dos bastidores do Internacional. Aprendi muito, com certeza, junto com meus pares, com o Felipe Oliveira, com o Milano. Aprendi muito com o Julinho, que nós convivemos bastante, com o Grossi, com todo o staff do clube. Aprendi muito, foi uma aula para mim. E também ajudei eles, né, dentro do meu conhecimento de futebol, mas ali foi uma experiência. Eu acho que o dirigente, para ir para o profissional do Internacional, tem que passar pela base. Eu acho isso fundamental. Você tem que conhecer como funciona
o clube no seu dia a dia, porque tem muitas coisas que são parecidas, então tu já tem tu já tem ali uma linha de como funciona aqui no profissional. Então, como eu já tinha mais também, que nem o Hernani falou, uma experiência anterior, para mim facilitou um pouco também estar na base do Internacional. Então, eu entendo que ali foi uma grande escola também. Eu acho interessante contar essa trajetória, porque para ocupar um cargo da envergadura que é ser vice-presidente de um dos maiores clubes do mundo, não é fácil e não é do dia para a noite. E tem uma trajetória toda que o Felipe percorreu de aprendizado, de formação enquanto dirigente, de conhecimento de futebol, de conhecimento de bastidores, de vestiário, de treinamentos. Então, eu acho muito importante o torcedor conhecer melhor essa trajetória toda do dirigente que hoje comanda a maior pasta do clube. Eu vejo alguns comentários, né, em outras emissoras aí, dizendo que o último título do Inter foi a Copinha. Não foi a Copinha. Eles esqueceram que nós fomos campeões brasileiros de 21, pentacampeões gaúchos, campeão da Supercopa e disputamos uma Libertadores. Isso não pode ficar esquecido, né? Isso não pode ficar esquecido pela política do clube. Isso tem que ser lembrado porque é a história do clube. Isso aconteceu. O Supercampeonato Nacional. Supercampeonato, é isso aí. Então, não dá para esquecer. Eu escuto comentários dizendo, o último título do Inter foi a Copinha. Não, eu até entendo que na base tu tem que formar jogadores, mas é importante tu formar jogadores vencedores. Tem que formar e também tem que vencer. E o Internacional não passou em branco nessa gestão sem vencer. Venceu e muito. O Internacional há pouco teve uma negociação sacramentada, só para pegar a última negociação de uma cria da base do Johnny. E o Johnny foi capitão num título de Campeonato Gaúcho há não muito tempo, nessa linha de formar jogadores, mas que também já saiam com o DNA de querer vencer, de querer ganhar. O Vini Tobias está no Real Madrid. Exatamente, já estreou profissional. Nós fizemos como titular recentemente. Nós fizemos um levantamento aqui que o Inter vem vendendo jogadores ano a ano. E teve um ano que não vendeu, mas que foi um ano que vieram recursos de ex-jogadores do Inter que foram renegociados por seus clubes e o Inter recebeu os tem mecanismos. negócio de jogadores que passaram pela base. É que tem jogadores que não foram tão conhecidos, mas sempre tem negócio. Então também a base tem trazido dividendos ao clube nos últimos anos. Pedro Pacheco, Inter e Avenida, domingo no Beira-Rio, por conta da decisão do TJD, e estamos aqui perante um nobre advogado também, a decisão cumpra-se, né, doutor Felipe Becker? Então o jogo do Inter é sem público domingo no Beira-Rio. Isso mesmo, o Internacional vai a campo contra a Avenida domingo às 16 horas. Destacar que o canal do Inter vai estar com a transmissão da Rádio Colorado, direto das cabines de imprensa do Beira-Rio, colocando a torcedora no clima do estádio. Duelo do Internacional contra a Avenida, abrindo o que a gente espera seja a caminhada do 46º título estadual do Inter. O Inter é o maior campeão do Rio Grande do Sul, são 45 títulos, tem a maior sequência de conquistas da história, o octa, entre 69 e 76. E pela frente, então, uma estreia contra o Avenida que já estava na Série A do ano passado, um time que tem a tradição do futebol de Santa Cruz, e o Internacional, menos de 2 semanas de pré-temporada, mas já a expectativa muito grande da torcida. É o primeiro grande desafio, o primeiro grande objetivo do ano, né, Becker? O que eu mais sinto nesse jogo de portão fechado é que eu tenho certeza que ia ter mais de 30 mil pessoas aqui. Então eu sinto muito pelo torcedor e pelos jogadores não receber esse carinho tete a tete, vamos dizer, do torcedor. Isso eu sinto muito. Mas vamos estrear precisando já sair vencendo, né? E porque a gente quer conquistar o título gaúcho. Isso aí é o primeiro objetivo da temporada. E depois são os outros, né? O Internacional sempre, quando entra para jogar um campeonato, ele entra para vencer. Ele é grande demais para não estar lá em cima disputando para ganhar. Então, todo mundo sabe lá dentro do nosso vestiário que nós tem que jogar todos os jogos para vencer o Campeonato Gaúcho. Então nosso primeiro objetivo da temporada é vencer o Gauchão. Então faz 7 anos, né? Sim. O torcedor não pode mais ficar sem vencer o Gauchão.
E com certeza nós estamos trabalhando e vamos focar tudo para nós vencermos no primeiro semestre do Gauchão. Pedro Pacheco, uma última pergunta para o nosso vice-presidente de futebol, Felipe Becker, aqui no programa do Inter, especial dessa sexta-feira, antivéspera da estreia do Inter na temporada 2024, uma temporada que terá Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e o Campeonato Gaúcho começando já nesse final de semana. Resgatar aqui também que no superchat do canal do Inter no YouTube chegou mensagem do Eduardo Vargas, dizendo: sou sócio desde 2006 e feliz demais com as últimas janelas, parabenizando o trabalho que vem sendo desenvolvido e pedindo por ações e na expectativa de que cada vez mais a gente coloque mais pessoas no estádio a partir do momento. Segunda rodada vai ter público, mas com restrições. A partir da terceira rodada do Gauchão, aí sim, público totalmente liberado. E o Eduardo, mais um dos milhares de torcedores na expectativa para estar no Beira-Rio e apoiar o Inter. Também a Emanuele mandou mais uma mensagem nessa linha das finanças, né? Parabenizando o trabalho de Barcelos como presidente, conselho de gestão, Becker na pasta do futebol, do Magrão. E até ela destaca da questão da imprensa do país, essa postura de alguns surpreenderem com os movimentos do Inter. Hoje teve no Globo Esporte, foi divulgada uma matéria com o Dalton Schmidt Jr., o primeiro vice-presidente do Conselho de Gestão do Inter, muito legal, elucidando alguns pontos de como o Inter está se movimentando de maneira mais intensa no mercado de transferência. O Becker aqui também abordou a questão de que foi algo que a gente plantou, de que trabalhou e que tem um orçamento que já vinha sendo há algum tempo trabalhado para essa temporada. E então, como última pergunta, eu separo aqui a do Felipe, também mandou no superchat do canal do Inter no YouTube. Ele, torcedores todos parabenizando a janela que tem sido feita, e ele pega a questão do Borré, naquela pergunta que acho que muitos colorados e coloradas têm se feito. A data limite é dia 10 de julho de 2024, já é jogador adquirido pelo Inter, mas pergunta como é a situação para daqui a pouco, se o Inter segue tentando e acompanhando uma possível liberação antes desse prazo de julho. É o meu xará, Felipe? Isso mesmo. Felipe, eu vou te responder o que eu posso te responder. Até essa data o Borré vai estar aqui. Tá? É o que eu posso te responder isso. É o que está negociado até agora. Até essa data, o Borré vai estar conosco. Então a resposta está bem clara, né? Programa do Inter na Rádio Colorado e conosco o canal do Inter no YouTube, na dobradinha número 1 do futebol no Rio Grande do Sul. Aqui, Rádio Colorado, estúdio principal da Rádio Colorado, em frente ao vestiário Frederico Arnaldo Balvi, aqui no estádio Beira-Rio, que hoje recebeu o vice-presidente de futebol do Internacional, Felipe Becker. Programa do Inter diariamente, de segunda a sexta-feira, 6:30 da tarde, na Rádio Colorado, no www.internacional.com.br/Rádio Colorado. Sempre numa gentileza, num oferecimento da Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil. Faça o seu cadastro em estrelabet.com. Estrela Bet, patrocinadora oficial do Internacional. Conosco também o Banrisul, o banco de todos os gaúchos. A Vero cabe no seu bolso, Vero é mais negócio. Unimed Porto Alegre, cuidar de todas e de todos, esse é o plano. JBL, deu play em cada momento. Marques Pan, para nós o pão é sagrado. Gerdau, porque o celeiro de ases agora é colorado de aço, e água mineral Sarandi, com bolinha, sem bolinha, mineral é Sarandi. Valeu, Pedro Pacheco. Show de bola, Campelo. Lembrando, informação que a gente trouxe na abertura, para quem pegou o programa em andamento, confirmado que as gurias coloradas na Supercopa Feminina do Brasil enfrentam o Corinthians no domingo de carnaval, 10:30 da manhã, dia 11 de fevereiro, no Beira-Rio. No sábado de carnaval, a federação ainda não detalhou a tabela, no sábado de carnaval, provavelmente, ou no sábado ou no domingo, imagino que sábado, terá São José Inter pelo Campeonato Gaúcho no Paço Sudaria. Então será um final de semana carnavalesco de muito colorado em campo. Ou na segundo jogo de São José, mas acho que não, porque tem jogo no meio da semana e jogo no meio da outra semana, né? Vai ter pela tabela básica do Campeonato Gaúcho, na quarta-feira de cinzas tem Inter e Brasil de Pelotas no Beira-Rio. Então possivelmente o jogo no Paço Sudaria seja sábado ou até mesmo no domingo. Então será um carnaval colorado em vermelho e branco. Festejos de Momo, como o Vicente Raul sempre sonhou, né? É verdade. Um carnaval muito colorado. Felipe Becker, muito obrigado, meu querido. Eu quero agradecer a ti, Campelo, ao Pedro, a oportunidade de falar direto com o torcedor colorado. Isso aí é uma das coisas mais bacanas que existe. E eu quero deixar ele sabendo, eu falo que o torcedor vai ter alegrias esse ano. Eu tenho convicção disso. Eu olho para o meu vestiário, eu olho para a minha direção, eu olho para os nossos funcionários
e essa sinergia está entre nós. E aí, fechando com todo o torcedor. Então, eu tenho certeza que nós vamos voltar a vencer. Isso aí, nós não vamos abrir mão. Então, eu só agradeço vocês. Amém. Muito obrigado, Felipe. Prazer sempre te rever. Vice-presidente de futebol do Internacional, Felipe Becker, aqui no programa do Inter, com o Camilo Santelena na direção do programa do Inter, no canal do Inter no YouTube. Com o Pedro Pacheco, fizemos assim. O programa do Inter especial de hoje, domingo, 13h30 da tarde, jornada esportiva da Mais Vermelha, Internacional e Avenida, no canal do Inter no YouTube, claro, e na Rádio Colorada, nos aplicativos de rádio também para você acompanhar em áudio ou em vídeo e áudio o som da Mais Vermelha, a transmissão oficial do Esporte Clube Internacional, o clube do povo do Rio Grande do Sul. Dali Inter, boa noite.